sentados, nos recolhamos num tempo de profundo silêncio. Também vocês, crianças, rezemos no íntimo do nosso coração. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos conceda ser também hoje nós revestidos da força do alto, para que por ele alcancemos a compreensão da palavra e sejamos pela palavra transformados. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, celebramos hoje a festa solene da Ascensão do Senhor. Como vimos no Evangelho, ouvimos também na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura, nos cânticos, a palavra falando deste mistério tão grande. Jesus, depois de cumprir plenamente sua missão aqui, por sua morte e ressurreição, ele volta para junto do Pai. A festa solene de hoje, Ascensão do Senhor, está intimamente ligada ao mistério, à palavra Páscoa, que significa passagem. É precisamente a passagem da morte para a vida, do corpo sepultado para o corpo ressuscitado, mas é também a passagem deste corpo de carne e ossos ressuscitado, que passa deste mundo, desta realidade material, humana, para a realidade eterna. Portanto, a teologia da festa de hoje é precisamente a explicitação máxima do que é essa passagem. Não é apenas um morto que voltou a viver, mas é um ressuscitado que entra na glória de Deus e leva para a realidade eterna. Na carne dele, leva a nossa carne. No seu corpo, leva o nosso corpo. Jesus, na teologia cristã, é verdadeiramente pessoa humana, homem, e é verdadeiramente Deus. Deus ressuscitou em corpo, alma, divindade, o homem todo. A ressurreição e a entrada de Jesus no seu corpo glorioso no céu é a resposta definitiva de Deus para o drama do pecado, da morte, do sofrimento, que trouxe para a humanidade uma experiência tão dolorosa de distância de Deus. Para a catequese, vale uma nota muito importante, que no Natal nós celebramos Deus que vem e se mistura com esta realidade humana. O céu que desce à terra. Na festa da Ascensão do Senhor é a terra ou a humanidade que entra no céu. A gente diz teologicamente que é a permuta de dons. Isso é muito bonito. Mas vamos lá. Tome aí no seu folheto número 11. É a conclusão do Evangelho de Lucas, que no seu folheto está a partir do versículo 46. Mas que no Evangelho de Lucas ainda tem 10 versículos antes desta conclusão que eu quero situar vocês. O texto de hoje começa assim: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, assim está escrito.
O Cristo sofrerá e ressuscitará. Mas, antes de Jesus dizer isto, qual foi a situação em que ele disse isso para os discípulos? Situo-lhes. Acho que todo mundo se recorda daquela cena dos discípulos de Emaús, 2 discípulos indo embora de Jerusalém, e Jesus ressuscitado entra no caminho deles, caminha com eles o dia inteiro, fala das Escrituras, faz arder o coração. No final do dia, ele faz de conta que vai continuar a viagem. Em Emaús, os discípulos pedem que Jesus entre e já é tarde, fica conosco o Senhor. Prepara tudo. Na hora da ceia, Jesus toma o pão, dá graças, reparte. Quando Jesus reparte o pão, eles reconhecem Jesus e Jesus desaparece da frente deles. Naquele momento, eles recebem, portanto, o pão eucarístico e voltam correndo para Jerusalém de volta. É domingo, o começo da noite, e eles correm 11 quilômetros até Jerusalém para encontrar a comunidade reunida de volta. E encontram a comunidade e contam como é que eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Quando eles estão lá contando para a comunidade em Jerusalém a experiência deles, diz assim, nesta mesma conclusão, antes do seu texto, no versículo 36 até o 46, que é o seu aí. Diz assim: enquanto eles falavam, Jesus se fez presente no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram, lembra domingo passado, eles ficaram espantados e cheios de medo. Domingo passado Jesus falava: não se intimide, não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. E hoje os discípulos estão espantados e cheios de medo. Jesus diz a eles: por que vocês estão perturbados? Por que tendes dúvidas no coração? Olhai minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim, vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles ficaram tão alegres que ainda não podiam acreditar, continuavam incrédulos. Quando eles estão naquela perturbação, mistura de alegria e estranheza, sem saber como enfrentar essa realidade, Jesus quebra o mal-estar da dúvida com uma pergunta muito interessante. Tendes aqui algo para comer? E eles deram um pedaço de peixe assado para Jesus. O que isso indica? Quando as dúvidas nos visitam, quando a confusão nos perturba, quando as instabilidades, as aflições desta vida e das realidades da fé nos sacodem, é preciso parar, sentar e comer alguma coisa com os nossos. A mesa vence a incredulidade. A mesa vence os abismos dos conflitos e das tensões de nossas vidas. A mesa rompe os abismos da inteligência, dos afetos e das relações humanas. Depois de comerem, aí Jesus dirige a eles esta palavra assim. No versículo 44 diz: depois disse-lhes: eis as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que foi escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E no versículo 45 diz:
Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Portanto, este texto que a gente vai meditar agora, para compreendê-lo, o pressuposto básico é que precisa contar com a ajuda de Jesus para abrir a inteligência. Não ouse aprofundar esta palavra sem humildemente dizer ao Senhor: abra a minha inteligência. Abrir a inteligência supõe você se colocar na cena, você se expor em disposição de esforços pessoais, em decisão corajosa de dizer: eu preciso dar-me mais, empenhar-me mais, esforçar-me mais. Eu preciso dispor a minha inteligência para compreender isso. Eu preciso dar conta de desligar minha inteligência, minhas conexões com outras coisas para conectar-me à palavra, senão não vou compreender. Às vezes, a gente vem à igreja e sai da igreja sem nenhuma abertura da inteligência e sem nenhuma compreensão da palavra. E a vida continua enfadonha do mesmo jeito, embora tenha uma prática religiosa de repetição, mas novidade nenhuma da fé. É sobre isso. Vamos lá? Dito isso, tomemos o texto. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, repito, depois de abrir a inteligência deles. Vamos ler? Assim está escrito. Leiam. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Mais pausado. A todas as nações, começando por Jerusalém. Então, qual é o conteúdo da Escritura? O conteúdo é: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. No seu nome serão anunciados a conversão, o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vamos por partes. Jesus introduz os 11 na plenitude da mensagem da Páscoa. O Cristo, eu sofri, morri, mas ressuscitei. Jesus triunfa sobre a incredulidade da igreja. Você, quando vem aqui, todos os domingos, você precisa permitir que Jesus triunfe sobre as suas incredulidades. Jesus apresenta sinais de uma realidade nova. Não há mais um determinismo, um fatalismo cultural, social, religioso, em que todos repetem: sempre foi assim, a vida é desse jeito, como o eclesiástico, a vida é ciclo de repetições, como algumas filosofias e pensamentos religiosos pensam nos ciclos de repetições, no máximo algumas pequenas evoluções, mas não mais que isto. Jesus diz: não, há um nome, o Cristo, há uma obra, sofreu, morreu, ressuscitou, e há um anúncio que inaugura uma realidade nova, a conversão e o perdão dos pecados. Amém? Vai, reage. Estas palavras que introduzem o ambiente da partida de Jesus na sua entrada no céu, na sua volta para junto do Pai,
introduzem nossa esperança na fé. Jesus, antes de elevar-se, ele quer descer à profundidade da inteligência humana. A fé cristã não é uma fé de asno, não é uma fé de gente que submete a uma lavagem cerebral que não compreende as coisas. A fé cristã supõe e pressupõe a inteligência humana e o movimento da compreensão do diálogo com Deus e um progresso de abertura e de adesão ao que Deus mostra. Por isso, Jesus, ao preparar para subir para o céu, ele prepara os discípulos para que os discípulos permitam que a palavra dele penetre à profundidade da inteligência, da razão, das emoções dos discípulos. O que lembra o profeta Isaías? Como a chuva que cai do céu e molha a terra, não sobe, não volta evaporando, sem antes fazer a terra ficar fecunda, germinar a semente e produzir frutos, assim minha palavra não volta para lá vazia. É o movimento de Cristo. Ele quer subir, e vai subir, mas ele quer descer para garantir a frutificação da semente da palavra em nossa inteligência. Por isso, vamos dar uma ensaiadinha no Salmo? Vamos lá, Tiago? Vem aqui, Tiago. Fica aqui perto da cruz que eu quero mais. Pega aí o refrão do Salmo. Prepara, igreja. Vai, Célio. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Vocês! Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. O Senhor se eleva quando sobe, mas Ele se eleva também quando desce à profundidade de nossa realidade, para despejar sobre nós suas graças e nos fazer também nós ascender para o céu. Vai, Tiago. Vai. Por entre aclamações Deus se elevou. Vai, igreja. O Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Só vocês. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Uma salva de palmas para Jesus. Vai. Mas agora vamos mexer em dois temas nada fáceis. Vamos lá? No versículo 47 diz assim: e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. O nome, Cristo Jesus. A obra, ele sofreu, morreu, ressuscitou. A tarefa, anunciar conversão e perdão dos pecados. Minha gente, isso aqui tem consequências dramáticas. Nós que passamos a frequentar a religião, frequentar a igreja, frequentar a fé, por vezes tomamos uma interpretação e uma compreensão pobre do que vem a ser a palavra conversão. No seu nome serão anunciados a conversão. Todas as vezes que nós escutamos a palavra e o nome de Cristo, ele aponta-nos duas realidades: conversão e perdão dos pecados. O que significa isso? A palavra grega conversão é metanoia. Mudar a mentalidade para mudar a meta.
Em latim, conversão é volta ao princípio. É o mesmo que voltar ao fundamento original, sempre. Portanto, conversão é sempre escutar a palavra de Deus, saber qual é a meta de Deus para mim, para nós, e buscar essa meta. Reconfigurar tudo aqui em mim, para que eu me disponha e disponha meus esforços, meu zelo, minha dedicação, tudo a serviço da meta que Deus apresenta. Nós pensamos que conversão é, fulano foi para a igreja, passou a ir para a igreja e as coisas ficaram do jeito que ele sonhava, que a família sonhava. Isso não quer dizer necessariamente que ficaram as coisas como Deus sonhava. Muitas vezes nós vamos para a igreja para pedir a Deus a graça de que as coisas fiquem como nós queremos. E conversão é colocar em nossos pés e em nossa inteligência uma meta, e a meta é conhecer e decidir, optar pela vontade e o plano de Deus. Como rezamos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, não a nossa vontade. Conversão é ajustar minha compreensão das coisas segundo o querer de Deus. E o segundo passo, perdão dos pecados. O que é esse perdão dos pecados? A teologia de Paulo, que melhor vai trabalhar isso, o perdão dos pecados significa: quando eu escuto a palavra de Deus e me converto, mudo a minha meta, chega ao perdão dos pecados. Em que consiste o perdão dos pecados? Eu passo a ser instrumento de Deus para criar ambientes de reconciliação. Nós nos tornamos pessoas que criamos ambiente de gente reconciliada. Na minha vida de padre, eu sempre repeti uma coisa: todas as vezes que a gente vai viver a Semana Santa ou a festa da paróquia como essa que a gente está preparando, eu sempre gosto de dizer: gente, não vamos fazer a festa mais bonita do mundo e terminar todo mundo com raiva, emburrado, magoado e ferido uns com os outros. Se a obra nossa não nos conduz a construir e criar ambientes de reconciliados na igreja, ambientes de reconciliados no mundo do trabalho onde você atua, ambientes de reconciliados na sua família, não houve conversão. Tá claro? Vai? Não houve. Pode encher de fortuna a conta da paróquia com dinheiro e com arrecadação de dinheiro, mas é um dinheiro maldito, porque não é fruto de pessoas convertidas e reconciliadas. Tudo que nós fazemos, todo cansaço, toda raiva, tudo que é contra o que nós queríamos, tem que gerar em nós pessoas aperfeiçoadas, gerando um ambiente de reconciliação, em que a meta é o querer de Deus e não o querer do capricho do padre ou o capricho de quem quer que seja, mas ambiente de reconciliados. Nós, infelizmente, tomamos a religião como base para ambientes culturais, sociais, de tradições e costumes humanos. Criamos ambientes de convivência e cumplicidade com o mal e a gente diz: passei a não tocar em certos assuntos lá em casa para não criar confusão. E vai deixando aqueles assuntos que ninguém toca esconder debaixo dos tapetes e nos armários até o dia que o trem explode e não sobra nada. Isso existe? Ou vai gerando vítimas. Vai ferindo e gerando vítimas que vão adoecendo espiritual, moral, também fisicamente. Criamos ambientes de pessoas feridas, machucadas, atrofiadas.
porque dizemos: Deus me deu a graça e a coragem de não ficar mais tocando em certos assuntos. Jesus diz que não. Jesus diz que é preciso entrar aqui e tocar nas questões, pensar a meta de Deus, mudar a mentalidade para que fique segundo o querer de Deus, e mudar o ambiente para que as relações fiquem reconciliadas segundo o querer de Deus. Mas agora vem as condições para isso. Vamos lá? Eu quero recomendar, especialmente para os homens, também para as mulheres, uma matéria, uma entrevista. Tem uns temas polêmicos lá, polêmicos mesmo. Depois vocês entrem no site da BBC de Londres. Lá tem uma entrevista com um psicólogo, Scott Galloway, que ele trabalha uma reflexão maravilhosa para nós homens. Nós homens temos mais dificuldade de lidar com o tema da conversão e do perdão. Ele diz: estamos diante de uma geração de homens inviáveis, econômica e emocionalmente. Repito. Estamos diante de uma geração de homens inviáveis, econômica e emocionalmente. Baixo índice de conquistas acadêmicas, baixos níveis de renda, alto índice de solidão, porque os homens se isolam, altos índices de transtornos mentais e doenças emocionais nos homens, falta de relacionamento, baixa frequência familiar, afetiva, comunitária e social. Há uma crise e os homens acirram num enfrentamento de ódio contra as mulheres, porque são infelizes e não suportam ver as mulheres que progridem. A mulher encontrou uma ruptura no processo de seus ideais. Ela canaliza seus afetos para a profissão, para a família, para a amizade. O homem vai para os jogos de videogame, a pornografia e os vícios. É um grande professor de psicologia na Universidade de Nova York. Depois entrem lá, não vou me estender, mas vale a pena, porque é uma das melhores. Tem coisas polêmicas da opinião dele, que não bate com a fé católica, lógico, ele não é obrigado a isso, mas é excelente a análise. Não vou entrar muito nisso, mas vou entrar no que vem agora. Vamos lá? Qual é o critério que Jesus utiliza para dizer a você que você é enviado para anunciar a conversão e o perdão dos pecados? Para ser mulher e homem que tenha a meta de Deus e que crie ambiente de reconciliados. Jesus diz: não vá por conta própria. Versículo 48. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Lembra do domingo passado? Ele falava tudo. Agora de novo ele repete tudo isso. Leia. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Pronto, aqui está o critério. Para que nós sejamos mulheres e homens que damos conta de tratar de temas de conversão e perdão dos pecados, nós só podemos entrar na seara dessas duas realidades depois de sermos revestidos da força do alto.
Não arrisque entrar nesses dois territórios com a força de baixo, com a força sua. Não arrisque, vai piorar. Tá claro? Tá claro? Eu digo isso, me perdoe insistir, especialmente a nós homens. Porque nós homens estamos cada vez mais com dificuldade desses dois temas de conversão e de perdão dos pecados. Jesus diz, olha, aquele critério que pressuposto lá, abriu-lhes a inteligência para compreender as Escrituras. Primeiro, abrir a inteligência e depois ser revestido da força do alto e não da força de baixo. Aqui não é força de músculo. Aqui não é testosterona. Aqui é uma força que talvez muitos de nós não saibamos em que consiste essa força. De tanto que já judiamos de nós e dos outros usando a outra força. E carregamos em nós um peso e uma fadiga dolorosa, achando que fizemos muito e fizemos tudo e não deu resultado nenhum. Por quê? Lutamos, mas lutamos revestidos com uma força baixa, de baixo. Isso existe? Isso existe? Então, não arrisque voltar para casa hoje e falar com você sobre em que consiste a mudança de mentalidade sua, conversão, metanoia para a meta de Deus. Não arrisque falar com você mesmo, com a sua inteligência, com as suas emoções, com a sua inteligência emocional sobre perdão dos pecados, sem o revestimento da força do alto. E menos ainda, não trate destes temas com os seus na sua casa, com a sua família, com o mundo, a política, a economia, a sociedade, o mundo, a cultura, sem o revestimento da força do alto, senão vai piorar. Este movimento, minha gente, ele é tão delicado que ele está fazendo com que nós criemos um tipo de ambiente religioso que não pressupõe mais a conversão e o perdão dos pecados. Um ambiente religioso que pressupõe apenas uma experiência emocional da fé. Arrepiou, chorou, faz bem para mim, eu volto para casa. Eu frequento lá porque arrepio e choro. Aqui é muito mais do que arrepio e choro. Aqui é coisa de inteligência e de ambiente. Uma inteligência que pensa segundo o que Deus diz, o que Deus é, e um ambiente que é segundo o que Deus deseja, ambiente de pessoas reconciliadas. Ontem, o Santo Padre, o Papa Leão, fez uma pregação maravilhosa numa missa de ordenação lá em Roma. Referindo-se a este texto de hoje, ele diz assim: como pode? Jesus acaba de enviar a igreja. Ele envia os discípulos. E os discípulos, nesta cena do Evangelho, estão visivelmente feridos. Jesus envia os discípulos, uma igreja ferida, para levar uma mensagem para uma humanidade ferida, que vive numa criação ferida. E diz o Santo Padre, o Papa Leão: como reconstruir a credibilidade sendo uma pessoa e uma igreja ferida? Vem para a cruz. É por isso que Jesus envia-nos feridos para uma família e uma sociedade ferida, que vive numa criação ferida. Antes, ele mesmo mostrou suas mãos e seus pés marcados com as feridas que ele mesmo tomou sobre ele, e ele mesmo volta para o céu com os pés e as mãos marcados por estas feridas.
no profeta Isaías, capítulo 52 e 53, por suas feridas fomos curados. Ele é a ferida que cura as nossas feridas. Nós não vamos voltar para casa para propor um caminho de conversão em nossa família, um ambiente de reconciliação em nossa família, na sociedade e no mundo, por nossas forças. Nós vamos contar com o auxílio do revestimento da força do alto. E o remédio é a própria ferida que Cristo tomou sobre o seu corpo. O único remédio capaz de tornar o meu corpo, com as memórias de meus traumas, de minhas perdas, de minhas emoções feridas, de minhas experiências dramáticas feridas, num corpo que vai ser capaz de ressurreição, porque Ele, o Senhor, triunfará sobre as minhas feridas, as suas feridas, as feridas do mundo, e Ele será Senhor também sobre nossas feridas. Vai, Tiago. Vai, igreja. O Senhor subiu, ao toque da trombeta. Vamos, igreja, por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu, ao toque da trombeta. Está entendendo? Está entendendo? Eu conheço tantas famílias católicas que deram conta de dar um pouco de religião para os filhos, mas não deram conta de dar isso aqui para os filhos. Nós mentimos para os nossos filhos, especialmente o catolicismo da classe média dos anos 40 para cá. Nós achávamos que o cristianismo bastava dar para as pessoas bons princípios éticos. Não frequenta a igreja, mas é pessoa boa. Não frequenta a igreja, mas é do bem, padre. Não é sobre isso. É um modo de relacionar com o Senhor ressuscitado, que faz de mim uma que cria ambiente de ressurreição. Família edificada sob o senhorio da conversão permanente, o senhorio da reconciliação permanente, porque perdão não é coisa que se opera uma vez só na vida, especialmente na família. Perdão é arroz com feijão, não é? De toda hora. Versículo 50, vamos lá? Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. 52, eles o adoraram. É curioso porque todas as outras cenas do Evangelho falam que Jesus aproximou, eles caíram com o rosto por terra e o adoraram. Agora ele se afastou e eles o adoraram. Como resolver este problema da adoração de um ausente? Em que consiste esta subida para o céu de Jesus? Os discípulos não tinham muita noção do que significava isso. Os discípulos pensavam que o Messias viria restaurar o reino de Israel. Eles viveram uma expectativa desde o ano da morte de Salomão, desde quando Salomão morreu e os dois filhos de Salomão brigaram e dividiram Israel em dois reinos, de norte e sul, lá pelo ano 930 a.C. Quer dizer, eles estão há 900 anos esperando a vinda de um Messias que reunifique Israel.
Jesus está indo para o céu agora e eles pensam, ele vai restaurar Israel. Rapidamente, vem na primeira leitura comigo. No versículo 4. É a mesma cena do Evangelho. Rapidamente, pegue lá. De novo o tema da refeição. O versículo 4 diz assim: durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus. Perguntem. Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Olhe só, gente. Bento XVI diz assim: conviveram com Jesus 3 anos e continuam fechados em suas velhas ideias de reino de Israel. Tem gente que fica fechado nas velhas ideias de ser feliz, de realização pessoal, vem para a igreja, convive com Jesus anos e anos, atrofiado nas velhas ideias. Não progride, não avança. Convive, recebe tudo do céu e não progride, não avança. Atrofiado nas velhas ideias. Os discípulos estão. Que pensam os discípulos? Que ele vai restaurar o reino de Israel. Mas Jesus propõe uma outra coisa. Ele contrapõe uma visão maior daquele que deve vir. O verdadeiro Messias, prepara aí, Tiago. O verdadeiro Messias não é filho de Davi, é senhor de Davi. Davi é servo do verdadeiro Messias. O verdadeiro Messias não se senta no trono de Davi. O verdadeiro Messias se senta no trono de Deus mesmo. Vai, igreja. O Senhor subiu, ao toque da trombeta. Vocês. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Vamos à conclusão agora. Olhe para a cruz. Voltemos mais uma vez à conclusão do Evangelho de Lucas. Esse aqui é o livro Jesus de Nazaré, de Bento XVI, o volume 3. Na página 261, ele diz assim: nesta cena da conclusão do Evangelho, se diz que Jesus levou os seus até junto de Betânia. E erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Jesus parte, abençoando. Abençoando, parte. E na bênção, ele permanece. Por isso, que mesmo ele se distanciando, eles prostram-se em adoração, porque na bênção, ele nunca nos deixará sós. Maravilhoso. Jesus parte, abençoando. Abençoando parte. E na bênção ele permanece. As suas mãos continuam estendidas sobre este mundo. As mãos abençoadoras de Cristo são como um teto que nos protege, mas ao mesmo tempo são um gesto de abertura. As mãos de Jesus fendem o mundo, rasgam o mundo para o céu, para que o céu penetre neste mundo, pela conversão e pelo perdão dos pecados. O céu penetre neste mundo e possa afirmar neste mundo a presença permanente de Cristo, que agora está
pela realidade que os cristãos criam de permanente conversão e de ambiente de reconciliação. No gesto das mãos abençoadoras, exprime-se a relação duradoura de Jesus com os seus discípulos, com o mundo, com a criação. Enquanto parte, ele vem levantar-nos acima de nós mesmos. Ele parte para fazermos-nos erguer, para abrir o mundo a Deus. Por isso, os discípulos puderam transbordar de alegria quando voltaram de Betânia para casa. Na fé sabemos que Jesus, abençoando, tem as suas mãos estendidas sobre nós. Não estamos sozinhos. Tal é a razão permanente da alegria. A trombeta que ecoa o triunfo da entrada de Jesus na glória do Pai, preste atenção, vem definitivamente silenciar o barulho das potências do mal, o ronco perturbador de sua consciência culpada pelo pecado. Vem silenciar o barulho estranho das forças do mal que te acusam, o acusador, dizendo: você não presta porque pecou e fracassou. O barulho, o ecoar da trombeta da entrada do Senhor no céu, ecoa agora a voz do triunfo. Silêncio ao mal, silêncio ao demônio, silêncio à morte, silêncio às feridas. Porque a partir de agora há uma voz que ecoa: o Senhor surgiu, e a realidade a partir de agora será segundo o querer de Deus e não mais segundo o querer do mal. Amém? Reage! Vai, Tiago! Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Incline a sua cabeça. Tiago, sola esse refrão bem suave. Só um instrumento. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. E peça ao Senhor para triunfar. Triunfar a conversão e o perdão em você. Triunfar o perdão, a reconciliação, a conversão na sua casa, no seu trabalho. Reze comigo, Senhor. Senhor, Triunfa hoje. Triunfa hoje. Triunfa agora. Triunfa agora. Triunfa sempre Triunfa sempre sobre a minha vida, sobre minha vida. no meu caminho permanente No meu caminho de permanente conversão, de conversão. para que tudo fique Para que tudo fique segundo a meta de Deus para mim, segundo a meta de Deus para que tudo fique para que tudo fique num caminho permanente no caminho de minha liberdade, de liberdade,
para mudar minhas metas. Para mudar minhas metas. E as metas sejam as de Deus. E as metas sejam de Para Deus. que permanentemente Para que permanentemente eu seja livre eu seja e triunfe sobre mim. e triunfe sobre mim. Não as feridas, Não as feridas, o mal, o mal, o pecado, o pecado, o fechamento, o fechamento, mas a abertura mas a abertura ao Espírito Santo, ao Espírito que Santo, sempre nos reveste, que sempre nos reveste, nos capacita e nos qualifica, nos capacita e qualifica, nos abre a inteligência nos abre a inteligência para sermos homens e mulheres para sermos homens e mulheres da reconciliação, da reconciliação, do perdão, do perdão, da fraternidade da fraternidade e da paz entre nós. e da paz entre nós. Por entre aclamações Deus se elevou. Elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Vamos cantar? De pé? Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, O Senhor subiu ao toque da trombeta. Triunfe, triunfe na glória de Jesus, criando um ambiente de reconciliação, desejando a paz para quem está do seu lado. O salmo, repete o refrão do salmo, cantando, bonito. por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque da trombeta. nas palmas, bonito, triunfo. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque da trombeta. as mãos lá no alto comigo, por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque da trombeta. uma salva de palmas para Jesus. Brada, reage. Palmas para Jesus, palmas para o Senhor, palmas para Jesus, palmas para o Senhor. Amém. Amém. Creio